e ampliar essa condição de acessibilidade, sobretudo às escolas, não é? É importante que as escolas todas tenham essa condição de estarem interligadas pela internet. Fundamental por conta do professor, que hoje recebe os laptops, e esses laptops precisam ser conectados para que ele possa ali ter uma atualização permanente, uma própria relação direta com a sua secretaria, a Secretaria de Educação. E mais fundamental ainda para os alunos, a inclusão digital na área da educação pode dar um salto quântico na qualidade do aprendizado dos nossos estudantes. Nós acreditamos piamente nisso e estamos, enquanto governo, Secretaria de Ciência e Tecnologia, ITEC, Secretaria de Educação, com diversas iniciativas que se conectam entre si, não concorrem, se reforçam. Secretário, voltando à questão do orçamento, há um programa de capacitação para o aprimoramento do processo orçamentário, não é, que vem sendo realizado através de módulos com vários segmentos, diversas secretarias de Estado. Como isso é colocado? Isso é compartilhar o conhecimento sobre o orçamento, sobre qual ótica? Nós nos propusemos a não apenas reformar a Secretaria de Planejamento e do Orçamento para que ela trabalhasse de forma mais atualizada, de forma mais moderna, de forma mais eficiente e, sobretudo, diante do padrão nacional e mundial, do melhor padrão nacional e mundial. Agora, não adianta termos uma área de excelência isolada do conjunto. Portanto, nós estamos, a mesma capacitação que está sendo oferecida aos técnicos da Secretaria do Planejamento e do Orçamento, está sendo a sua rede de governo e também aos poderes, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e agora a Defensoria Pública, para que eles se capacitem os seus técnicos diante do que temos de melhor de experiência. Nós estamos recebendo aqui apoio da SOF, que é a Secretaria do Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento, mas estamos também em parceria com a Fundação João Pinheiro, que é a melhor em serviço público, em gestão pública no Brasil, que é de Minas Gerais, que serve ao governo de Minas Gerais. E Minas Gerais hoje é uma referência nacional e internacional em torno de gestão e planejamento e, portanto, é lá onde nós vamos beber da melhor fonte e com a Fundap, que é a Fundação de Desenvolvimento Administrativo do Governo do Estado de São Paulo, que é também uma instituição bastante respeitada. É em aliança com essas instituições, mais os bancos internacionais, que nós estamos podendo prover ao servidor público alagoano que se interessa por orçamento e planejamento o que há de melhor no mundo. Secretário, e como trabalhar planejamento, pensar planejamento alinhado, linkado à ideia prática de um arranjo produtivo local? Olha, nós não teremos desenvolvimento. O fim do Estado é o desenvolvimento da coletividade e a felicidade individual das pessoas. O desenvolvimento é uma meta permanente. Para desenvolver o Estado é preciso que a máquina pública esteja ajustada. Estamos fazendo isso. Mas é preciso também que a sociedade seja maior e mais dinâmica do que o Estado. Seja por iniciativas não governamentais, que nascem por um exercício da cidadania sem fins lucrativos, mas às vezes também com fins lucrativos, como são as cooperativas, as associações, e, sobretudo, o tecido privado. Ideia, perdão, pode continuar. Há uma anomalia em Alagoas na medida em que o Estado gera mais empregos do que a iniciativa privada. Nós precisamos de mais indústrias, nós precisamos de mais empresas, mais hotéis, mais restaurantes, mais centros de serviço e centros comerciais que empreguem as pessoas. Isso está presente tanto na grande indústria, o estado de Alagoas está recebendo aqui a duplicação da Braskem, que será a maior fábrica da América Latina de MVC e PVC, está recebendo o estaleiro EISA em Coruripe, os hotéis em Maceió estão duplicando a sua capacidade, em 2 anos Maceió terá
o dobro do que tinha de leitos. E também estar multiplicando em muitos os leitos em Alagoas. Mas nós temos, Gorete, as pequenas vocações que poderão prover grandes soluções para o estado de Alagoas. E são esses arranjos produtivos locais, onde há uma presença de pequenas empresas e microempresas e que o Estado apoia firmemente. O maior deles é o APL da mandiocultura, da mandioca. Cerca de 20 mil produtores estão trabalhando com a produção de mandioca e nós estávamos trabalhando, Secretaria de Agricultura, SEBRAE e outros parceiros, no intuito de fortalecer aquela produção. Nós temos isso em outros setores também, mas, digamos assim, espalhado pelos estados. Essa ideia não reforça a tese do Estado mínimo, não é, secretário? De forma nenhuma. A resposta justificada o senhor vai dar no próximo bloco. Voltamos em menos de 1 minuto. Até já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o secretário de Estado do Planejamento e do Orçamento, Sérgio Moreira, com quem conversamos ainda sobre as possibilidades de desenvolvimento do Estado. E eu fiz uma pergunta sobre a tese do Estado mínimo, não é? Que se coloca as gestões do PSDB e como o governo do Estado é do PSDB, e nós falávamos sobre desenvolvimento econômico, linkando o planejamento aos arranjos produtivos locais, além do viés que é o da industrialização do Estado, da abertura das possibilidades de mais empresas, enfim. Mas dentro desse conceito ainda permanece algumas, digamos, alguma incompreensão, talvez, sobre o que seria o Estado mínimo dentro desse conceito, secretário. Muito oportuno. Um Estado mínimo em ineficiência, um Estado mínimo em gastos ruins, um Estado mínimo no que diz respeito a descumprir as suas obrigações e um Estado máximo de eficiência. Um Estado máximo em prestação, em boa prestação do serviço público. Pegamos o exemplo de Minas Gerais. Que às vezes emblemático, né? Emblemático. O que é que ocorreu? O Estado lá diminuiu? Não. Tem mais servidores públicos do que tinha há 8 anos. Lá houve um choque de gestão. Um choque de gestão que foi, digamos assim, o emblema do governador Aécio Neves, que o fez o senador mais votado do país, um dos mais votados do país, que elegeu o seu sucessor, o Anastasia, que tinha apenas 3% das pesquisas e que ganhou no primeiro turno. Porque foi a julgamento o que ele fez. Ele não diminuiu o número de servidores públicos, aumentou. Ele não diminuiu a remuneração, aumentou a remuneração. Agora, hoje, os servidores públicos lá estão atrelados a um sistema de gestão eficiente que fazem com que eles produzam mais para a população. É isso que nós estamos perseguindo aqui em Alagoas. Um Estado que seja mais eficiente e que, portanto, mais provedor de soluções, mas que não engane as pessoas, que não crie facilidades quando ele não pode entregar esse produto. Nós temos hoje uma marca fundamental nessa gestão, que é da responsabilidade. Não há populismo, não há atitudes, digamos, menos calcadas na realidade. Tudo o que se promete é aquilo que se pode cumprir, dentro das nossas limitações, mas com o máximo de dedicação, de trabalho, de honestidade, de persistência, porque nós temos absoluta convicção que esse é o caminho para servir melhor ao desenvolvimento de Alagoas, que, ademais, é para isso que existe o serviço público. O serviço público existe para servir ao público e não para se servir dele. E é isso que nós buscamos fazer.